Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos perdoem, houve um imprevisto ali na empresa, entre outras tarefas. Um pessoal lá do outro lado estava esperando um e-mail meu e eu tinha que mandar. Nós também obedecemos a hierarquias. As hierarquias foram postas por Deus e nós estamos subordinados a ela. Queridos, para seguir aqui o pensamento e o ensino que estava já sendo ministrado pelo pastor Jefferson, hoje não vou usar os nossos slides. Vamos deixar para a próxima terça, quando nós encerraremos o tema e o assunto. Mas me veio ao coração, ouvindo o pastor Jefferson, um texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos ler aqui alguns versículos. E eu estou usando aqui a Bíblia do profeta Heroaldo, porque até para sair hoje correndo, irmãos, a minha Bíblia ficou lá na estante da sala. Mas graças a Deus que temos Bíblias de obreiros aqui em reserva. Deus abençoe, irmão Jim. Eu estou vendo labaredas de fogo aqui. Por favor, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos. Permita ao Senhor que sigamos aqui com uma palavra de orientação, de ensino, dentro da perspectiva que nos estava falando o pastor Jefferson, e nos chamou a atenção sobre julgamento. Muito bem. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 14. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, a partir do verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, aquele que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Quantos podem dizer amém? O que nos chamou a atenção na fala do pastor Jefferson, que nos antecedeu, a respeito deste ato de julgar de Deus, e a ele, como justo juiz, lhe caberá naquele glorioso dia o Senhor Jesus, que hoje é advogado e intercede por nós à destra do Pai. Hoje o Senhor Jesus, ele atua como auxiliador,
como este advogado que intercede, clamando por nós. E Ele colocou ao nosso lado um de mesma natureza. Por isso, Ele disse em João capítulo 18: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. E quando Jesus fala sobre isso no capítulo 14 de João, Ele fala a respeito daquele que viria, que é o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias das nossas vidas, nos consolando. E interessante que Paulo vai dizer que o Espírito Santo conhece bem todas as coisas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E toda a obra do Espírito Santo, ela é feita para glorificar a Cristo. O Espírito Santo não busca a sua própria exaltação. O ministério do Espírito Santo, no tempo da graça, na dispensação da graça, é glorificar o nome de Cristo. E Ele, na igreja, atuando, faz com que a igreja glorifique a Cristo, e o Filho glorificado glorifica o Pai. E nós vemos a presença da Trindade nisto. E a dispensação da graça, ela começou no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, Jesus ressurreto. Falamos um pouco sobre isso na última aula da escola dominical, lembrando disso para as irmãs, contabilizando, fazendo aula de matemática na escola dominical. 10 dias eles ficaram orando no cenáculo, porque no 40º dia após estar ressurreto, Jesus glorioso, foi visto por quase 500 dos seus discípulos, pediu que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, porque era a promessa do Pai. E eles, obedientes, assim o fizeram. Percebam que quase 500 viram Jesus ressurreto. Quando o Senhor Jesus fez a proposta, antes de ser assunto aos céus, no registro de Lucas, e ele conclama, e ele expõe esta fala, convidando os seus servos para que ficassem em Jerusalém. Se eram quase 500, o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eles reunidos no cenáculo, a Bíblia diz que eram quase 120, não chegava a 120. Então 500 menos 120, aí você tem o número daqueles que se afastaram. Aula de matemática, faça sua conta rapidamente. Então esses que permaneceram, receberam do Senhor. Ali abriu a porta da graça, dispensação da graça, com a descida do Espírito Santo. Então a igreja está formada, a igreja inicia, e toda a obra feita pela igreja é para exaltar o nome de Cristo e glorificar o nome de Cristo. E esse julgamento que mencionou o pastor Jefferson, interessante que o profeta Jeremias, é importante lembrar a todos nós, inclusive a mim, a eu que vos falo. O profeta Jeremias, no seu livro, ele menciona que toda obra será julgada por Deus. Toda obra feita pelo corpo, quer seja boa, quer seja má, ela será julgada por Deus, porque no céu, para onde vamos? Ao livro da vida, onde os nossos nomes estão escritos, e nós adentraremos na cidade pelas portas, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas também existe um outro livro, que é o livro das obras. A esse se refere o profeta Jeremias. E todos que entrarem na cidade pelas portas, salvos, receberão do Senhor o devido pagamento, receberão a paga, que é o salário. E a palavra utilizada por Paulo no grego, na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a palavra salário, que vem de sal, de pagamento, de labuta, de dia de trabalho. E Jeremias, no termo hebraico no Velho Testamento, também fala sobre pagamento. E toda obra será retribuída. E estas obras que serão retribuídas, Paulo resgata aqui na primeira carta aos Coríntios, dizendo que ela poderá ser reconhecida no céu, porque passará diante do Senhor pelo fogo, e se ela for de ouro, o ouro purifica o fogo, não consome. Se ela for de prata, o ouro purifica a prata, não consome, receberá galardão. Se ela for de pedras preciosas, passarão também pelo fogo e não se consumirão, receberemos galardão. Mas as obras que são de madeira, feno,
palha, essas se consumirão e não haverá galardão. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer, é como se foi pelo fogo. Leia o versículo de número 15. Mantenha sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Percebam, queridos irmãos, que aqui este não é um julgamento para condenação, é um julgamento para receber galardão, para receber pelo trabalho que foi feito na casa do Senhor. Quando nós nos dispusemos a servir ao Senhor, foi espontâneo, ninguém nos obrigou, nós reconhecemos nele o seu imenso amor, e ao longo de todas essas terças-feiras que aqui estamos juntos, temos percebido a importância do arrependimento, e o arrependimento somado à fé nos leva à conversão, e no processo da conversão, nós nos unimos a ele, fazemos parte agora do corpo dele. A igreja tem muitos membros, mas é um só corpo, e a cabeça é Cristo Jesus. A mente de Cristo é que dirige o corpo, é a mente de Cristo que passa as diretrizes para o corpo, e nós seguimos caminhando, prosseguindo para o alvo, pela soberana vocação que há em Cristo Jesus. E quando nós realizamos algo para Deus, nós o fazemos para Deus, e não para o homem, porque quando nós fazemos para o homem, o nosso galardão, o pagamento é aqui. Se nós recebermos lauréis aqui, louvores aqui, aplausos aqui, contente-se, porque o seu galardão já foi aqui, mas o nosso galardão será lá na presença do Senhor, com obras que exaltam o nome de Deus. Alguns pensamentos, alguns estudos, algumas falas de obreiros que mencionam que nós podemos comparar com aquele eloquente ensinador, aquele eloquente pregador, que ele tem o seu cachê elevado, e para falar numa determinada pleia, num determinado púlpito, ele exige que estejam presentes tantos inscritos, e aquela irmãzinha do círculo de oração, que ninguém mal a conhece, ela é anônima, dobra o joelho lá no último banco daquela grande igreja e ora: Senhor, abençoa o pregador da noite. O galardão dela será maior do que o ilustre pregador, porque ela está orando sem esperar nada dos homens. O que a mão direita está estendendo, a esquerda não viu, é no secreto com Deus, e Deus que vê no secreto também abençoa e prospera. E a grande surpresa naquele dia, porque ambos estão caminhando para o céu, será ele ajudar a levar o galardão dessa irmãzinha do círculo de oração, cujo nome ele nem sabia. Quem pode explicar isso? Eu não consigo. Eu quero é chegar no céu de glória e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Observemos nós que estas obras que são provadas pelo fogo, nós devemos ter o cuidado de saber de como construímos isto. Nenhum outro fundamento pode ser posto. A igreja está alicerçada sobre a principal pedra de esquina. A base da igreja, e eu me lembrei também de um outro texto que fora mencionado aqui pelo presbítero Edson no culto de domingo, quando Jesus refere-se a Pedro no seu nome Petros, e Petros no grego é pedregulho, fragmento da rocha, e ele diz: e sobre Petra, Petra é rocha, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e é esta rocha a principal pedra de esquina, que foi rejeitada pelos edificadores, mas nós construímos sobre ela um edifício espiritual para a glória de Deus, e nós podemos construir isto com obras de ouro, prata, pedras preciosas. Estas obras glorificam a Deus, e eu faço menção de um belíssimo ensino que ouvimos, pastor José Prado Veiga, determinado momento nos falando no culto de obreiros, ali em nossa sede, no nosso setor, um precioso ensino sobre estas obras que glorificam a Deus, pois quando nós fazemos somente para o homem, no aspecto da obrigatoriedade,
para que eu não seja cobrado pelo meu líder, aquilo é terreno, é simplesmente terreno. Mas quando eu faço com o meu coração voltado para Deus, para exaltar o nome do Senhor, nos céus estão registrados nos livros das obras, e o seu galardão está reservado para a glória de Deus. Interessante, queridos irmãos, que Deus conhece o nosso coração. Nós podemos, como mencionei aqui em outros cultos, usar a feição de uma máscara do teatro grego, né? Foi a expressão que eu usei. As maquiagens, nós escondemos isso dos outros, os homens. Nós podemos esconder um sentimento que está dentro do nosso coração. Nós podemos esconder, através de um sorriso, o pensamento malicioso de um coração. A mente está pensando algo mal, e a expressão da boca diz outras coisas, mas a intenção do coração, Deus está sondando todas as coisas, e Ele que conhece e prescruta todas as coisas, diz o salmista Davi, que Ele investiga o interior dos rins. Interessante, se nós formos para a anatomia do corpo humano, a função do rim é purificar. Glória a Deus. A função do rim é purificar o sangue, ao ponto que uma pessoa enferma, se está sem os rins trabalhando, ela precisa fazer a hemodiálise, precisa purificar aquele líquido que leva a vida para todo o sistema corporal, desde o dedo mindinho do pé ao córtex cerebral, até irrigar os cabelos da cabeça que me faltam, mas os que estão presentes precisam de sangue, e nós precisamos do sangue de Jesus também em nossas vidas, que haja a lavagem do sangue de Jesus, e as nossas obras sejam todas elas para glorificar o nome de Deus. Nós não fazemos para o homem, fazemos para Deus, e quando nós aprendemos isto de Deus, e entendemos isto, que tudo o que nós fazemos, fazemos para Deus, eu me lembro do apóstolo Paulo, também na carta aos Romanos, ele vem expressar um belíssimo ensino, e todo o seu ensino é pastoral, é cristocêntrico, e o apóstolo Paulo vai dizer, meu irmão José Antônio, ele diz assim, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Interessante, Priscila e Paulo, queridos jovens, que vocês almoçaram hoje? Tenho certeza que sim. Eu vim para cá e alguns já estão lembrando da janta, eu também lembrei. Interessante. E nós precisamos, como seres vivos, de proteínas, carboidratos, precisamos sustentar esta estrutura física. Nós temos pessoas da área da enfermagem, tem conhecimento no campo da medicina, nós temos aqui, né, a Tati, querida médica, já foi pastora nesta igreja, já deu seus conselhos médicos, os conhecimentos médicos, as orientações. A criança recém-chegada, apresentamos aqui uma criança no domingo, ela precisa daquele primeiro alimento que é o colostro, que é o leite materno, e segue sendo amamentada até uma certa idade. Depois de determinada idade, o pediatra pede que passe outros tipos de alimentos, para que ela possa ali aprender a degustar a proteína. Aí onde a mãe ora pelo brócolis, a mãe ora pelo pedaço de carne a criança até come, mas o brócolis, e tem que orar, né, pastor Daniel? A criança foge do brócolis como o inimigo foge da cruz. Aí o pai e a mãe tem que orar, porque precisa daquele alimento, precisa daquele elemento para o corpo, porque um corpo que definha sem se alimentar, ele está prestes a morrer, mas nós estamos recebendo o pão da vida, alimento do céu, e quando eu me alimento, interessante que Paulo vai dizer isso. Por que eu estou associando esse raciocínio? Porque todos aqui se alimentaram, e todos estão pensando em se alimentar de novo. Já fizeram a compra do mês? A minha geladeira, se você me visitar, você vai no Carrefour comigo, porque eu preciso ir no mercado. Estou sem os itens necessários, por falta de tempo, de correrias do trabalho. Mas eu vou ter que ir lá, e vou ter que passar aquele famoso cartão de crédito, e um dia eu vou ter que pagar. Por quê? Porque a pleia, a congregação lá em casa se alimenta. Vai falar que vai ter jejum de uma semana, eu sou posto para fora. Promova um jejum de uma semana, você será expulso da sua própria casa, porque todos querem se alimentar, é necessário, precisa se alimentar, e Paulo vai dizer, quer comais,
quer bebais, que é uma coisa natural, você precisa, o seu corpo anseia. E quando você no aroma, sente aquele aroma delicioso do jantar sendo preparado, a boca saliva, porque o seu corpo tem uma memória, ele lembra que aquele aroma, você tem um paladar, e aquele paladar é maravilhoso, e você vai degustar e se alimentar, vai dormir e sonhar com a Jerusalém celestial. Logo você deseja aquilo, você quer, e Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus, aquilo que é natural todos os dias ser feito. Aí eu pergunto aos irmãos, por que então não vir para o culto com o coração alegre? Pergunto aos irmãos, por que então não participar de uma escola bíblica glorificando a Deus? Pergunto aos irmãos, por que então não participar de uma cooperação do círculo de oração aqui, de uma consagração dos adolescentes, de um louvor dos jovens, com o coração voltado e agradecido a Deus? Se comer e beber, que é algo mecânico, necessário, todos os dias eu tenho que fazer glorificando a Deus, por que as outras coisas eu vou fazer de qualquer maneira? Fica aqui uma interrogação. Vou deixar o ponto de interrogação na altura de cada um. Pastor Jefferson, 1,70 m de interrogação. Eu, 1,77 m. Pastor Daniel, 1,92 m de interrogação. É maior, grandão. O Fábio, um ponto de interrogação bem grande também. O Aldinho fica ali perto do Jefferson, um ponto de interrogação. Um para cada um de nós. Pensemos aqui, né, Rafael, sobre estas coisas. Por que não fazer de maneira que as minhas obras, sobre as quais eu construo a minha edificação, não sejam para glorificar a Deus? Que eu e você nesta noite aprendamos isto, guardemos isto. Tudo que nós fizermos por meio do corpo, será julgado, terá uma recompensa diante de Deus. E para os salvos, nós os salvos, passaremos, como mencionou o pastor Jefferson, por esse julgamento. E não é para condenação, mas é para galardão. E será como que foi salvo pelo fogo. Como estamos construindo nossa vida cristã? Como está o desejo nosso de vir aos cultos? Deus está vendo, Deus conhece a intenção do nosso coração, se ela é sincera ou não, se existe murmuração ou não, se existe um coração inclinado para adorar a Deus ou não. Enganar o homem é muito fácil, mas difícil é enganar a Deus, que investiga os rins. Os nossos rins estão sendo sondados aqui nesta noite, pela palavra de Deus. E que eu, você, nós todos saiamos daqui construindo para a glória de Deus o nosso perfil cristão. E o nosso edifício seja feito de ouro, prata, pedras preciosas. Quantos creem assim? Pode dizer amém.